E olha aqui a gente pronto para quê? Para orar. Olha a gente aqui pronto mais uma vez para falar com Deus, nos unirmos no propósito do nosso exército de oração. Vem com a gente que hoje vai ser top. Vem com a gente que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Vem com a gente que hoje nós vamos ser alcançados por essa presença maravilhosa. E eu tenho certeza de que hoje você também vai ser envolvido nesse amor de uma forma especial, assim como você nunca viu. Essa madrugada vai ser poderosíssima. Essa madrugada vai ser linda. Linda de verdade. E eu sei que você vai vivenciar tudo isso junto. Então, já vou colocar uma canção aqui para a gente adorar Jesus juntos. Para que a gente possa ser visitados pela presença de Deus juntos. Deixa eu só colocar aqui uma hashtag. Fala, Diego! Exército. Exército de oração. Deixa eu fixar aqui, deixar fixado. Colocar essa... Lindão, Diego, você precisa cantar essa canção aqui, ó. Ouça aí. De gasolina. Ih, me dá uma raiva quando entra propaganda, né? O posto. Às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas Deus você nunca falhou. Aleluia! A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei. Essa canção é maravilhosa demais. Você nunca Falhou! a noite já vai passar, tua palavra se cumprirá. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Abra o coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida hoje, essa madrugada. Meu Salvador, me cubra com seu amor, te louvará. Oh, Espírito Santo de Deus, Te confiarei, tu és fiel, Senhor. contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você Nunca falhou. Que o Espírito Santo de Deus seja enxertado sobre o seu coração. Ele nunca falhou. Servimos um Deus que fará outra vez aquilo que ele já fez na vida de muitos. Ó, eu sei, move montanhas. creio que se fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo. Aleluia! Se fará outra vez. Eu sei que tu és o filho caminhar. Eu creio que Assim fará outra vez. em ti confiarei.
mãos, Senhor, nós estamos. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que a alegria da presença de Deus nos visite cada dia mais. Aleluia! Glórias a Jesus, glória a Jesus. Vamos ouvir uma música aqui, já que nós estamos nessa pegada. Vamos ouvir essa canção aqui, todo mundo conhece. Vamos lá então. Eita! Oh, aleluia! Quem sabe seja resposta de Deus. Essa canção é a resposta de Deus para alguém que está acordado essa madrugada. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Olha o que o Espírito Santo de Deus te diz. Machucando, mas também tá te ensinando, viu? Toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus quem prometeu, a vitória está de pé. Somente espera, não tenha calma. Teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Esse gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Vai clicando aqui nesse aviãozinho aqui, ó. Esse é o famoso aviãozinho da transformação. Todo mundo agora, aonde você estiver, vai clicando nesse aviãozinho. Vamos todo mundo clicar nesse avião. Esse é o avião que pode gerar transformação na vida de muitas pessoas através desse envio. Então, vamos clicar aqui agora. Eu vou até clicar junto com vocês e nós vamos encaminhar para todo mundo que tiver à nossa volta. Deixa eu só avisar um negócio ali. Vai ouvindo a música aí. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, não tenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você ficou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Sabe exatamente o que está fazendo.
Por mais que hoje você não esteja entendendo. Aleluia, glórias a Jesus. Glória a Jesus. Tenho certeza de que, de uma forma ou de outra, nós estamos começando mais uma semana guardada pelo Espírito Santo, mais uma semana guardada pela presença de Deus, mais uma semana onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade sobre a nossa vida, para que a gente possa claramente ser visitado hoje. Vamos orar um pouquinho e eu já vou chamar. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje nós seremos tremendamente abençoados através da vida desse meu amigo. Já já eu falo para vocês quem vai estar aqui hoje com a gente. Vamos orar? Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. Uma madrugada de oração que nós separamos hoje para simplesmente honrar e engrandecer o teu santo nome. Pai, somos tão cheios de falhas, tão cheios de defeitos, tão cheios de limitações, mas o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos mostra o quão precioso é gastar toda a nossa vida, nossa juventude, em tua presença. Espírito Santo de Deus, eu louvo a Ti, Pai. Eu louvo a Ti porque cada aprendizado, cada ensinamento, cada instante que nós colocamos a nossa vida em Tua presença, estamos colocando aquilo que de verdade irá gerar uma transformação poderosa. Jesus, eu louvo e engrandeço porque eu sei que no Seu nome há todo poder. No nome de Jesus há poder para gerar transformação na vida daqueles que tanto necessitam. Essa multidão se levanta a cada madrugada porque está disposta a ouvir a tua voz. Essa multidão se levanta a cada madrugada porque eles estão dispostos a dar ouvido à tua voz, a serem ministrados a cada instante. Sabe? Um exército que não para. Um exército que mesmo que à nossa volta centenas de pessoas parem, nós permaneceremos de pé, nós permaneceremos clamando, nós permaneceremos buscando, honrando e exaltando o teu santo nome em cada instante, em cada passo que nós dermos, que a gente possa ser a transformação que esse mundo tanto precisa, que nós possamos ser a resposta que esse mundo tanto necessita, que hoje nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e inclinados a ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Use, Pai, use a vida do teu servo, que hoje será instrumento para a transformação e para abrir a mente de muitos de nós que estamos aqui nesse lugar. Esse ano de 2020, ele ficará na história. Esse ano de 2020 ficará na história porque foi um ano onde um povo decidiu se despertar, se permitir ser despertado para um exército poderoso de oração. Deus, eu te louvo e te engrandeço. Deus, eu te louvo e te engrandeço a cada instante. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te engrandeço, porque eu sei que tudo quanto eu decido viver hoje nessa terra é algo que de verdade vai abrir portas no mundo espiritual para aquilo que nós estamos buscando aqui hoje. Essa multidão será lembrada como um exército que em meio a uma pandemia decidiu se prostrar e se humilhar na presença daquele que de verdade pode gerar transformação na vida de alguém. Jesus, nós louvamos e engrandecemos, honramos o teu santo nome. Existem milhares de pessoas aqui necessitando de cura. Existem milhares de pessoas aqui necessitando de uma bênção. Existem milhares de pessoas aqui necessitando de algo da parte do Senhor. Mas que eles possam entender que a maior bênção, que o maior milagre, que a maior transformação que eles podem ter é ter a sua vida inteiramente na presença de Deus. O maior milagre é poder ser chamado de filho de Deus. O maior milagre é podermos ter liberdade de estar aqui em plena 3:05 da manhã, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Deixa eu chamar para cá meu amigo, meu irmão. Seja bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus te use hoje como canal de bênção
instrumento na vida desse exército de oração aqui. E aí, meu amigo? Tudo bem, Gui? Como é que você tá? Bem demais, e você? Estamos aqui, né? Estamos Ah, aqui glória a clamando e Deus. buscando a presença de Jesus aqui de madrugadinha. Que bênção, que lindo que é isso, que linda essa oração. Que alegria poder estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês. É uma alegria para mim, muito grande. Amém, amém. Eu tenho certeza de que vai ser bênção esses dias. Pastor Eduardo Reis, para quem não conhece, é um dos mestres da palavra e hoje nós vamos ter a oportunidade de caminhar junto com ele. Se ele topar, nós faz aí até os 3 dias juntos aí para sermos abençoados. Eu tenho Bora, certeza tô que Deus vai junto. ministrar o nosso coração. Pastor Eduardo, para a gente não perder tempo, hoje eu tenho uma live 3h45. Então Ok. hoje vamos mandar bala até lá e se faltar hoje, amanhã nós completa mais e vamos indo aí junto aí que eu quero, Ok. não quero perder tempo. Gui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo que eu tenho notado, que é a busca constante das pessoas por um propósito. Nós vemos que existe ausência de propósito na vida das pessoas, da maioria delas, pelo menos, e existe uma grande busca e uma busca incessante das pessoas por propósito, ok? Sim. E, em muitos casos, as pessoas até alcançam um propósito e aí o problema se torna outro. O problema, ele passa a ser quando eu alcanço o objetivo, quando eu alcanço esse propósito e eu chego lá e vejo que não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque eu vivo o mal dos últimos séculos. Não é nem o mal do século, é o mal dos últimos séculos. E qual é o mal dos últimos séculos? A crença do homem no individualismo. É acreditar que eu tenho que viver para mim e que eu posso viver somente para mim. O que acontece com isso? Quando eu chego no topo da montanha, quando eu chego no topo da pirâmide, eu descubro que eu estou só e que a minha vida não faz sentido, que tudo que eu conquistei não faz sentido porque nem é meu e não levo comigo e a minha vida vai se findando e eu começo a ver, então, um grande vazio que voltou para mim, porque eu achei que tinha encontrado um propósito, mas quando eu cheguei no objetivo, quando eu cheguei no propósito, no destino, eu observei que nada fazia sentido. Sim. E por que disso? Porque nós, apesar de termos sido criados seres individuais, nós fomos criados para sermos um ser coletivo. Nós não fomos criados para o individualismo. Nenhum de nós foi criado para viver desconectado das outras pessoas. Então, eu creio que nós precisamos olhar para a Escritura e olhar para esse homem que Deus criou e entender que esse homem Adão, que Deus criou em Gênesis capítulo 1, ele não foi criado para ser um ser individual. Ele não foi criado para o individualismo, ele foi criado para ser um ser coletivo. Sim. O homem que Deus cria é um homem coletivo. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem. O artigo está definido no singular masculino, o homem. Ok? Só que ele diz, façamos o homem, no singular, mas ele já vai pluralizar, ele vai trazer o sentido da coletividade, que ele vai dizer a nossa imagem. Ou seja, é o homem, mas é nossa imagem. Ok? Uhum. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem. Verso 27. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Os criou. Pluralizou de novo. Então, apesar de Deus criar o homem, esse homem que Deus cria é homem e mulher. Ele não criou um. Ele criou um homem, um ser coletivo, um ser plural. Esse homem, esse ser coletivo, ele já traz dentro dele Eva. Você vê, Adão é tirado da terra, Eva não é tirada da terra, porque Eva está nele, ok? E nós temos que dar muita atenção para a leitura de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, porque a maioria das pessoas, quando lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Guilherme, eles pensam que o capítulo 2 é como que um resumo do capítulo 1, ou como se fosse uma epopeia, né, da criação.
E não, o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 são dois mundos totalmente diferentes. Sim. Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. E Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, verso 3, diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara para fazer. Veja como que o verbo criar vem antes do verbo fazer. Ou seja, primeiro Deus cria para depois fazer. Esse criar é Gênesis capítulo 1. Esse fazer é Gênesis capítulo 2. Tudo que Deus criou no capítulo 1, ele formou no capítulo 2. Então, o capítulo 1 é o mundo da criação e o capítulo 2 é o mundo da formação. No capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Ele não criou um primeiro e outro depois. Ele criou os dois ao mesmo tempo. Por que nós temos essa sensação de que ele criou um primeiro e outro depois? Porque na hora de formar, ele formou um primeiro e outro depois, mas eles já estavam criados. Se nós lemos aqui Gênesis capítulo 5, verso 1, está escrito assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, veja isso, olha esse detalhe, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Ou seja, no dia que ele criou o homem, ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Veja como ele abençoa no plural, ele não abençoa no singular. Ele criou um, mas abençoou no plural. Okay? Então, observe, ele criou um homem, ok? Homem e mulher os criou, plural. E chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, ele chama de Adão no dia em que eles foram criados. Ele criou o homem e a mulher e chamou os dois de Adão. Ok? Adão é o nome próprio do primeiro homem, do primeiro ser humano. Ok? Sim. Mas também Adão, a palavra hebraica Adam, serve tanto para o nome próprio do primeiro homem Adão, como também a palavra hebraica para a humanidade. Sim. Adam, humanidade. Ou seja, nesse homem não estava apenas Eva. Estava Eva, estava Caim, estava Abel, estava eu, você, todo mundo que está nos assistindo agora, todos estavam nesse homem. Sim. E é por isso que quando esse homem pecou, Guilherme, todos nós pecamos com ele. Aliás, há um conceito em Hebreus, no capítulo 7, muito interessante. É um conceito muito antigo, mas eu creio que poucas pessoas têm a percepção. Em Hebreus, no capítulo 7, no verso 9 e 10, tem um conceito. Eu vou abrir e ler rapidinho aqui, porque tem um conceito que eu acredito que nós precisamos voltar a lembrar dele. É um conceito antigo, mas que as pessoas acabam passando batido nisso aqui com o tempo, né? Está escrito assim, verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Porque estava ainda nos lombos de seu pai quando esse encontrou-se com Melquisedeque. Então, o que o texto está dizendo é, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque e dizimou para Melquisedeque, Levi dizimou junto. O detalhe é que Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido e Levi não tinha nascido. Mas Levi já estava em Abraão. Sim. Porque Abraão é a vida mais antiga de Levi. Ou seja, o meu pai é uma vida mais antiga que a minha mãe é uma vida mais antiga que a minha. Ou seja, Adão é uma vida mais antiga que a nossa. São vidas mais antigas, mas nós saímos dessas pessoas. Então, a ideia do texto aqui no Novo Testamento, em Hebreus, é que quando Abraão dizimou para Melquisedeque, Levi dizimou junto, porque estava dentro de Abraão. Na nova linguagem de hoje, esse texto está escrito assim, porque estando ainda no corpo do seu antepassado Abraão, quando esse se encontrou com Melquisedeque, dizimou com ele. Então, essa é a ideia. Nós estávamos todos em Adão. Quando Adão pecou, a morte, que é a consequência do pecado, passou a todos os homens. Porque a morte está nesse homem Adão. Ok? E quando Deus olha para a terra na perspectiva do plano eterno que Deus criou, ok? Porque qual é a perspectiva que Deus olha para a terra? Deus não olha para a terra dentro de uma perspectiva individualista ou individualizando coisas.
Sim, Deus sim. olha para a Terra como um todo. E, aliás, ele olha para o cosmos, ele chama de cosmos. Lá em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, isso é um detalhe importante, porque as pessoas leem Deus amou o mundo, mas elas subentendem Deus amou o homem. Quer dizer, não é isso que está escrito. Está escrito que Deus amou o mundo. E a palavra grega aí é cosmos. Deus amou o cosmos, Deus amou o todo, Deus amou tudo que ele criou e enviou seu filho. Quer dizer, ele não amou uma coisa individualizada, ele amou tudo que ele fez e enviou seu filho. Agora, quando Jesus morreu na cruz, tudo que é inanimado foi remido. Mas tudo aquilo que tem vida inteligente precisa crer. Sim. Então ele manda o filho para que todo aquele que nele crê. O ser humano é o único ser no universo com essa capacidade de crer. Então, quando o sangue de Jesus foi derramado, todo o cosmos foi remido, mesmo menos o homem. O homem precisa aceitar esse favor. O homem precisa receber essa graça. Ok? Então, quando Deus olha nessa cosmovisão e do plano eterno que ele determinou desde antes da fundação do mundo, Deus não vê milhões de pessoas, bilhões de pessoas, como nós vemos. Aqui nesse planeta agora, Deus não está vendo 8 bilhões de pessoas. Deus está vendo 2 homens. Sim. Deus só enxerga 2 homens. Quais são esses homens? O primeiro Adão, em quem todos nós estávamos inseridos, um ser coletivo. Ok? Ele é um indivíduo, mas também é um ser coletivo. Ele Sim. foi criado com essa duplicidade, com esses duplos aspectos. Ok? E ele vê um outro homem. Esse outro homem é um segundo homem. Qual é a diferença desse segundo homem para o primeiro homem? O primeiro homem é da terra, é terreno. E esse homem da terra terreno falhou em obedecer a Deus e foi condenado. E essa condenação, Guilherme, por mais estranho que pareça que eu vou falar, nunca, jamais poderá ser removida. Porque esse homem da terra está condenado. E uma vez que Deus condena, ele não pode mais voltar atrás. Sim. Esse homem da terra está condenado. Dentro de uma perspectiva celestial, dentro do plano eterno de Deus, esse homem terreno está condenado. Isso envolve a todos nós, então. Todos nós estamos condenados. Por isso que você cresceu na igreja ouvindo que nós nascemos condenados. E que todo ser humano carece da redenção, carece da salvação de Deus. Ou seja, você foi condenado e você não tinha sequer nascido para ter feito algo que desagradasse a Deus ou algo que agradasse a Deus. As pessoas confundem muito. As pessoas pensam que os nossos pecados nos lançam no inferno. Na verdade, não. Nós já nascemos condenados antes mesmo de cometer pecados. Porque nós somos condenados por causa do pecado no singular. Nós não fomos condenados por causa de pecados no plural. Ok? Agora, os pecados no plural, eles requerem confissão, arrependimento e perdão. Mas o pecado, você não pode se arrepender dele. Você não tinha nem nascido quando ele foi cometido. Então, o pecado requer libertação. Então, Cristo nos liberta do pecado e ele perdoa pecados. Eu sei que a maioria das pessoas não fazem diferença disso. A diferença entre o pecado e pecados. O pecado é a natureza pecaminosa que habita no meu corpo desde que o homem caiu. E pecados são os delitos que eu cometo. Os pecados não me condenam, como também as boas práticas não me salvam. Veja como é justo o parâmetro. Sim. O inverso é verdadeiro. Como eu também não sou condenado pelas práticas más, também não posso ser salvo pelas práticas boas. Isso. Então, como que eu sou salvo? Sendo livre da condenação do pecado. Então, tem que haver uma libertação dessa condenação do pecado. Ok? Se você ler Romanos, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 5, verso 11, você não vai ler a palavra pecado. Você só vai ler a palavra pecados, no plural. Porque esse trecho da Escritura, de Romanos 1 até Romanos 5:11, trata dos pecados que nós cometemos. Mas do 5:12 até o 8:31, você só vai ler o pecado no singular. Porque aí já não está tratando mais dos nossos delitos, está tratando do pecado
da natureza da qual precisamos ser libertos, ok? Então, qual é a visão que Deus tem de dois homens? Dois homens. Esse primeiro homem, Adão, ok? Ele revela o último Adão. Jesus Cristo é chamado pelo apóstolo Paulo, Guilherme, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, de Adão. Sim. Se Jesus Cristo é um Adão, assim como Adão é um Cristo. O apóstolo Paulo vai escrever que o primeiro homem, Adão, é uma tipologia de Cristo. E Eles Cristo falam que é um o segundo Adão, né? Não é segundo Adão, ele é o último Adão. O Por que, último, que ele né? não é? Por que, que ele não é o segundo Adão? Não pode haver um segundo Adão. Por que, que ele é chamado o último Adão? Porque o primeiro Adão, ok, foi o primeiro homem a ser gerado, a ser trazido à vida, sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. E Jesus Cristo é o último Adão, ou seja, é o último homem a ser gerado sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Por isso, é importantíssimo que todos saibam que ele nasceu de uma virgem, como a Sim. profecia diz. Porque ele é um Adão e ele é o último Adão. Ou seja, Adão foi o primeiro homem a ser gerado sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. E Jesus Cristo é o último Adão, o último homem gerado. Ou seja, quando o anticristo, que é um falso messias, disser que nasceu de uma virgem, é mentira, porque não pode ter terceiro. Sim. Tem primeiro e último, não tem segundo. Agora, existe um primeiro homem e um segundo homem. Então, a expressão em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, é primeiro Adão e último Adão. Ok? Entendi. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, aí fala do primeiro homem, que é da terra e é terreno, e de um segundo homem que é do céu, que é o Senhor, é Jesus, o Senhor, e ele é do céu. Então, o que Deus fez? Esse segundo homem, Guilherme, que é do céu, já que o primeiro homem, o terreno, falhou, Deus enviou um homem do céu. E esse segundo homem que é do céu não falha, não falhou. E ele tem uma mescla de vida, porque ele é um homem perfeito e ele é plenamente Deus. Então, ele tem essa mescla. Então, esse homem perfeito, que é Jesus, que se guarda, ok? Ele também é um ser coletivo. Por isso que nós, a igreja, composta de bilhões de pessoas, desde Adão, o primeiro homem da Terra, até nós, hoje tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Mas todos os seres humanos que passaram pela Terra, ok? Bilhões deles, estão nesse segundo homem que é do céu. Eles foram tirados do corpo do primeiro homem e inseridos no corpo desse segundo homem que é do céu. Para quem não cabe condenação. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, vai dizer assim, ó, já não há condenação para os que estão em Cristo. Em Cristo. Quem está nele, dentro desse segundo homem, já não pode mais ser condenado, porque ele é corpo desse homem, e esse homem não pode ser condenado, ele veio do céu. Ele tem a natureza do céu, ele não tem a natureza da terra como o homem que falhou. Então, e quais são esses que estão em Cristo? Explica para esse povo. Quais são esses que estão em Cristo? Todos? Só estão em Cristo aqueles que foram salvos e receberam vida eterna. Um detalhe interessante é que nós não podemos pensar que todo mundo que vai na frente da igreja e levanta a mão e aceita Jesus recebeu vida eterna. Porque a Bíblia não diz que a vida eterna vem por levantar a mão na frente da igreja. Ok? Quando você vai lá na frente da igreja e levanta a mão, você no máximo vira evangélico. Ok? Mas você é salvo quando acontece o que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. O que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10? Que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou esse Jesus dentre os mortos, então você está salvo. É isso que salva. O que salva não é o ato religioso de ir lá na frente e levantar a mão. O que salva é eu confessar Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dos mortos. E isso que eu declaro tem que estar alinhado com o meu coração. O que sai da minha boca tem que estar alinhado com o meu coração, porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Se o que eu falo não está alinhado com aquilo que eu creio, então não há salvação. Então o que vai acontecer?
nós temos no seio da igreja, e igreja não são quatro paredes, igreja não é uma instituição. Jesus, quando deu vida à igreja, ele não deu entrada num CNPJ. Igreja é gente, Sim. ok? Igreja são pessoas. E essas pessoas, que são igreja, estão espalhadas pelo mundo todo. E no meio dessas pessoas tem os falsos salvos. João fala deles. Paulo fala deles. Tiago fala deles. Então, pessoas que têm aspecto de salvação, mas não têm vida eterna. Não nasceram de novo. Porque não creram nisso que Romanos 10, 9 e 10 está dizendo. Eles não confessaram Jesus como Senhor. Eles não creram que Deus o ressuscitou dos mortos. E mesmo quando falam, às vezes o seu coração não está alinhado com isso. Então não houve salvação. Mas todos aqueles que receberam a vida eterna, que foram salvos, foram tirados do corpo do homem do pecado e transportados para o corpo do Filho do seu amor. Aleluia. É isso. Então, ou seja, não tem a ver comigo, tem a ver com a minha posição. Se eu estou no primeiro homem, que é da terra e é terreno, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47, eu estou condenado. Mas se eu estou no segundo homem, que é do céu, e é o Senhor, é Cristo, eu estou salvo. Agora, presta atenção. Isso não basta. Só estar em Cristo não basta. Se eu estou em Cristo, eu fui livre da condenação do inferno. Mas é preciso que Cristo também esteja em mim para que haja transformação verdadeira. Aleluia. E isso é uma outra coisa. Por quê? O meu espírito foi salvo, eu fui salvo no espírito. Quando eu confessei Jesus, eu acreditei nisso que diz Romanos 10, 9 e 10. Mas eu preguei muito tempo nas cadeias, nas prisões, Guilherme, e os caras aceitam Jesus lá e continuam lá. E muitos deles levam meses, anos para mudar o caráter, mudar a sua forma de vida. Porque não é mágico. Eu aceitei Jesus, amanhã eu acordo outro ser humano. Não existe essa mágica. Então, Sim. o que a palavra vai dizer em Tiago 1, 21? Recebei como mansidão a palavra em voz enxertada, da qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, a minha alma, ela não tem esse poder de nascer de novo, como teve o meu espírito. O Espírito de Deus entrou no meu espírito, se uniu com ele, e eu nasci de novo de Deus. A minha alma não tem esse poder. A minha alma, ela não nasce de novo. Não tem um texto na Bíblia que diga novo nascimento da alma. O novo nascimento é no espírito. A alma passa por um processo de transformação. Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra entendimento aí no grego é psique, alma, ou seja, mente. Ou seja, a salvação no espírito aconteceu, o novo nascimento no meu espírito aconteceu quando eu acreditei, ok? Mas a transformação da minha alma, do meu caráter, vai vir com uma renovação de mente, ou seja, novos conceitos, novos valores, novas prioridades. Da onde eu recebi isso? Da palavra. Então, eu acredito que o mal hoje, né, na vida cristã, é que nós pregamos muito o evangelho, mas não ensinamos o evangelho. Uma coisa é você pregar o evangelho, outra coisa é você ensinar o evangelho. Quando você prega o evangelho, as pessoas são salvas. Mas quando você ensina o evangelho, as pessoas são transformadas. Aleluia. Quando você prega o evangelho, as pessoas são introduzidas em Cristo, esse homem do céu. Mas quando você ensina o evangelho, Cristo é introduzido nas pessoas. Aleluia. Então, quando eu estou nesse homem coletivo, eu começo a viver pelo próximo, Guilherme. Eu começo a orar pelas pessoas. Eu começo a interceder. A intercessão não faz sentido para a maioria dos crentes, porque eles não compreenderam que eles fazem parte de um homem coletivo e que o individualismo, ok? Ele é o mal maior à nossa fé. Nenhuma pessoa que verdadeiramente foi salva e nasceu de novo vai ter uma vida com sentido se preocupando apenas consigo mesmo. A vida de uma pessoa salva em Cristo só faz sentido quando eu penso na coletividade. Aliás, para eu encerrar aqui, Guilherme, se você olhar para as pessoas que verdadeiramente têm sucesso e satisfação, mesmo quando ainda não são crentes, porque o homem foi criado para isso, o homem foi criado para ser um ser coletivo, são pessoas que criam soluções para outras pessoas.
As pessoas que criam soluções, que resolvem problemas, que resolvem dores, são pessoas que são satisfeitas com o seu trabalho, com aquilo que fazem, ok? E sem falar que elas também ganham muitos recursos, porque quando você cria solução para a massa, para a coletividade, ok? A sua recompensa é muito É grande. grandiosa. É grandiosa. Então, eu quero deixar essa palavra hoje aqui para todo mundo, ok? E essa palavra é a sua vida e o seu propósito e todos os subpropósitos que você tenha só vão fazer sentido quando você entender, ok? Que você não foi criado para ser um ser individualista e que o individualismo não pode fazer parte da vida de alguém que nasceu de novo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, E eu, as eu, pessoas... eu até arrisco a dizer, Guilherme, que o individualismo é o câncer dos seres humanos desses últimos séculos. As pessoas, elas... E parece que cada vez mais o mundo vai se convergindo a ser cada vez mais individual, né, pastor Eduardo? As pessoas vão esquecendo o grupo, o amar o próximo e cada vez mais se tornam amantes de si mesmo, né? É o que a Bíblia diz, né? E nós somos treinados para isso desde criança, né, Gui? Ou seja, você só é bom quando você ganha e o outro time perde. Ou seja, você só é bom quando você passa na prova e a sua nota supera dos seus colegas. Você só é bom quando você passa no concurso e deixa todo mundo para trás. Ou seja, todo o sistema é criado para que nós venhamos a viver o individualismo. Ou seja, eu só sou bom se eu estiver sozinho no topo da pirâmide. Mas quando eu chego lá, eu vejo que a vida não faz sentido. Daí vem os suicídios, né? Vem as depressões, vem as drogas, vem as violências familiares. Por quê? Porque eu alcanço o topo da pirâmide que eu gostaria de chegar, okay? Porque tem Kefir, Niquelin, são vários tamanhos de pirâmide, mas eu chego no topo da minha e começo a entender que não faz sentido, porque eu estou sozinho lá e eu não nasci, eu não fui criado por Deus, né, para fazer sentido sozinho. Eu fui criado por Deus para fazer sentido em coletividade. Amém, amém. Pastor Eduardo, ora pela gente, vamos orar juntos, se quiser. Vamos orar. Para cada um de nós, vamos ser abençoados através de uma oração para a gente lacrar essa mensagem no nosso coração. Vamos lá, então. Jesus, primeiramente, Senhor, eu te dou graças. Eu te agradeço. Declaro gratidão eterna a Ti por cada vida, por cada pessoa que está aqui nessa madrugada. Eu quero agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por essas vidas e pelas famílias que essas pessoas representam. Eu quero declarar, Senhor, sobre estas pessoas que aqui estão, esse espírito coletivo do segundo homem, o homem do céu, que é o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, diz que o segundo homem, ele é do céu. O primeiro homem é terreno, mas o segundo homem é do céu. E nós estamos todos nesse segundo homem, que é do céu. Nós recebemos a natureza celestial. E nós agora, Senhor, desejamos fazer sentido para os demais membros desse corpo, desse homem coletivo. Cristo, o Senhor, é o cabeça, nós somos membros. Um membro depende de outro membro e ele vive para outro membro. Nós funcionamos e somos aperfeiçoados para os demais. Em nome de Jesus, traz essa consciência para todos que estão aqui nessa madrugada. Traz essa consciência nas casas, nas famílias. Eu não posso ser feliz num condomínio fechado, sozinho, com milhões de pessoas sedentas, famintas, escassas, do lado de fora dos meus muros. Eu preciso, sim, viver num condomínio, mas pensando em como elevar o nível de consciência dessas pessoas que estão fora, em como melhorar a qualidade de vida delas, em como trazer solução para elas, em como colocar elas no mesmo lugar que eu estou em nível de consciência. Senhor, e é por isso que eu oro, em o nome de Jesus, para que possa ser elevado o nível de consciência das pessoas, porque nunca se tratou de dinheiro, nunca se tratou de recursos. Dinheiro, Senhor, não é riqueza. Dinheiro só representa a riqueza.
E o diabo nunca aprendeu a criar riqueza. Toda riqueza tem origem em ti, Pai. Toda riqueza tem origem no Senhor, meu Deus. Dinheiro representa essa riqueza. E o diabo só manipula dinheiro, ele não cria riqueza. Riqueza é o petróleo, riqueza é o gás natural, riqueza são os grãos que nós produzimos. Riqueza é isso. Toda riqueza tem origem no Senhor e naquilo que o Senhor criou. E tem riqueza suficiente para todos os homens. Nunca houve escassez. O que há é uma mente que não conseguiu expandir para compreender que somos, por natureza, herdeiros de tudo. A riqueza é natural a todos os seres humanos. E a escassez, a pobreza, é níveis de resistência que carregamos. Liberte agora a mente dos homens, liberte agora a mente dos famintos, liberte agora a mente daqueles que sofrem, liberte agora, Senhor, em nome de Jesus, a mente das pessoas que estão na igreja, mas são filhos, mas ainda vivem como escravos pela imaturidade espiritual, porque o apóstolo Paulo vai dizer que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não deseja apenas filhos, o Senhor quer filhos maduros, que sejam capazes de cuidar da própria herança, que sejam capazes de tomar posse do governo. Nós somos herdeiros de tudo que o Senhor é. Isso está muito além daquilo que nós temos disponível como recursos de riquezas, recursos naturais. Nós somos herdeiros do que o Senhor é, e não apenas do que o Senhor tem. Dai-nos maturidade, Senhor, para tomarmos posse daquilo que temos, que é a sua própria essência e natureza, para que possamos proclamar e expandir o reino de Deus e expandir a mente de Cristo, essa mente de governo por toda a terra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Guilherme, obrigado. Cara, que honra para mim. Obrigado, viu? É uma alegria. Que Deus abençoe. E eu quero falar aqui para as pessoas que me seguem, ok? Que ainda não te conheciam, que não te seguem. Pessoal, sigam esse cara. É o cara mais incrível que eu conheço nesse pensamento coletivo. Sabe, o Guilherme, desde que eu conheci, isso me impactou na vida dele, pessoal. Que esse cara tem um pensamento coletivo. Ele podia estar cômodo na sua casa, na sua vida, né, na empresa do seu pai, com a sua família, mas não. Ele vai para as escolas, ele vai para o sertão, ele pensa na coletividade. A natureza desse homem do céu coletivo está nele. Guilherme, você é um cara incrível. Parabéns, obrigado por ter me convidado para essa live aí. Amém, amém, pastor Eduardo Reis. Eu espero que a gente possa aprender muito cada vez mais. Essa multidão de pessoas que está nessa madrugada acordado, que vocês possam acompanhar o pastor Eduardo Reis e ver. São inúmeros vídeos, são vídeos que às vezes você posta ali assim, que já surtam a nossa mente em tentar ter um novo aprendizado e um novo entendimento. Eu fico feliz de verdade em poder ser seu amigo. E se a gente puder caminhar esses próximos 2 dias juntos aí, nós vamos aprender mais da palavra e vai nos dizendo aí o que o senhor acha. Combinado. Estou aqui nos próximos 2 dias com você para compartilhar um pouco mais. Então hoje foi só o primeiro, nós temos mais 2. Que Deus abençoe, pastor Eduardo Reis. Até amanhã. Então. Beijão, Guilherme. Até amanhã. Tchau, tchau. Abraço, fique com Deus. Gente do céu, coisa linda, hein? Que coisa linda. Gente, não tem nada melhor do que nós sermos despertados em algo novo na palavra de Deus, sabe? Quando a palavra de Deus nos surpreende. O pastor Eduardo Reis é um mestre da palavra. Ele até um dia disse, ele falou assim, olha, sou pastor porque todos me chamam, mas veio como mestre nessa terra. Então, pastor Eduardo Reis, obrigado. Obrigado de verdade, seu coração é extraordinário. Gente, por favor, chama geral. Se essa mensagem falou com você, se essa mensagem edificou a sua vida, eu tenho certeza de que vai ser bênção para todos vocês. Vou salvar a live agora. Vou sortear essa camiseta aqui, ó, a camiseta do Pray, para abençoar a vida de vocês. Quem comentar lá na live, marca o maior número de pessoas. Comente aquilo que Deus falou com vocês. Temos mais 2 dias com o pastor Eduardo Reis. Acompanhem e sigam ele. Eu vou deixar essa live salva. E agora, terminando essa live, vou participar de uma live junto com um amigo meu aqui, ó. E já vai entrar agorinha na live. E aí, se você quiser continuar acordado, nós vamos orar juntos ali na outra live. Fechou? Beijão no coração. Live ficando salva. Quer ganhar essa camiseta? Só comentar na live salva. Valeu. Compartilha nos seus stories a live para que vidas sejam abençoadas e edificadas. E hoje também tem o último dia de live no Instagram do Jesus Luz. Valeu. Aquele abraço.